falar com vocês que é importante que vocês venham, e seria um prazer recebê-los aqui na Unicristo, na Graúna 224. Por quê? Porque aqui você vai ouvir a palavra diretamente, você vai ouvir de forma que você possa aprender, e também dar o prazer da tua presença, né? Você que precisar, né, e quiser doar, né, um alimento, doar um brinquedo, uma roupa, né, pode doar. Nós vamos receber. Isso aqui para nossas obras, são para nossas obras, né? Essas obras nós doamos as roupas para outras pessoas, né? Se você puder nos dar, né, uma cesta básica, né, seria muito bom. Mas se você não puder, pode trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de fubá, 1 quilo daquilo que você achar necessário, que não seja perecível, tá? É importante que não seja perecível. E assim, nós vamos fazer a nossa obra, e você que quiser também contribuir, é só vir ao canal, né, Marcelo Parreira, que é o nosso apóstolo, né, do canal, e ao canal Marcelo Parreira, é o Ministério Unicristo, que você vai poder ali ter informações do Pix do pastor, tá bom? Bom, como nós havíamos prometido na semana passada, nós vamos iniciar literalmente os nossos estudos sobre o livro de Zacarias, né? Ponto a ponto, né? Então vamos lá, meus irmãos. Então diz assim, prelúdio, por favor, o livro, primeiro capítulo 1 do livro de Zacarias, né? Então diz assim, prelúdio, chamado para voltar ao Senhor, né? Em novembro do 2º ano do reinado de Dario, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com os seus antepassados. Portanto, diga ao povo assim, diz o Senhor dos Exércitos: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem seus caminhos maus e abandonem suas práticas perversas. Veja, muitas vezes as pessoas se perguntam por que ela, né, sofre algumas coisas nas suas vidas, né? Claro, Deus, você vai dar prêmio para um filho que faz só coisas ruins? Você dará prêmio para aquele que não está fazendo conforme você lhe ensinou a vida toda? Como você vai esperar de Deus que Ele lhe dê boas coisas se você não a obedece? Né? A coisa é mais ou menos por aí. Então, se você for olhar aqui, de acordo com esse subscrito, ou de declaração de introdução do livro de Zacarias, é um oráculo, uma mensagem, uma investida de autoridade inspirada por Deus. O profeta Zacarias era um emissário de Deus, escolhido para falar com autoridade divina. Dario, 521-486 a.C., reinou no início do Império Persa, em 539-331 a.C., em novembro, no 8º mês do antigo calendário lunar hebraico. Vários acontecimentos de Zacarias podem ser acompanhados com datas de registros persas que sobreviveram a tempo e relacionados com precisão ao calendário moderno. Esse mês caiu entre outubro e novembro em 520 a.C. Aqui ele está explicando, né, qual foi a época do início aqui do livro de Zacarias, né, quando Zacarias começou a dar a palavra que Deus lhe ordenava dar, né?
E um motivo pelo qual, né, Deus sempre falava, assim diz o Senhor, Zacarias falava, assim diz o Senhor, e dava a palavra. E por que ele estava chamando a atenção às pessoas a voltarem-se para Deus? Para Ele, né? Para Ele, nosso Senhor. Né? Porque, assim como acontece hoje em muitos lugares, né? Assim, tem as pessoas que se voltam para Deus, e aquelas que não estão nem aí para Deus, elas não estão nem ligando para Deus, né? E a coisa vão vivendo, né? Conforme as suas vidas vão dando, elas vão vivendo as suas vidas de forma errática, né? Mas você tem que prestar atenção o que elas estão tendo em suas vidas, né? E aí não pode dizer, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus deixa acontecer determinadas coisas? Não? Assim como em vários, na época do dilúvio, Deus deu 120 anos para as pessoas se tocarem, sendo avisadas e tal. E aí quando veio o dilúvio, né? E foi de repente, não foi de repente. Deus foi avisando. Ele avisava pelos profetas. Aqui, no versículo 1:3 está assim: o Senhor dos Exércitos, Deus tem um exército formado por incontáveis anjos de prontidão para realizar sua vontade. Né? É provável que Zacarias tenha usado essa expressão para dar ânimo aos seus compatriotas. Voltem-se para mim. A pessoa que se arrepende dá meia volta, muda completamente de direção, de modo a afastar-se do pecado, do próprio ego e voltar-se para Deus e sua aliança. Então é isso que Deus espera que nós, né, nos voltemos para Ele, né? Olhemos para Ele e olhemos. Quando a gente olha para Ele, a gente vai olhar suas leis, vai olhar os seus desígnios, né? Qual caminho, o melhor caminho tomar, né? E a gente vai fazendo dessa forma, tá certo, meu amigo? É assim, não precisa você mudar tudo assim. Eu vou mudar. Será que eu vou mudar a personalidade? Não, você vai ter a sua personalidade, você vai ter tudo, mas agora você vai fazer o bem, você vai prestar atenção em Deus, vai orar, né? E é muito bom você fazer isso, viver uma outra vida. Quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, você modifica ela totalmente. Eu sempre digo, não vou deixar de falar, né? As pessoas falam, eu vou ser escravo de igreja, aqui nós não estamos falando. A vantagem do ministério Unicristo é que você não fica falando de placas. Nós precisamos ter um nome para você identificar, né? Eu tenho o nome Ricardo, o apóstolo Marcelo tem Marcelo, para você identificar. E nós aqui falamos do nosso ministério Unicristo para você identificá-lo. Agora, aqui nós não falamos de religião, nós falamos da palavra. Você pode estar vendo aqui agora, eu estou falando da palavra. Eu não estou aqui pregando uma religião específica. Eu estou falando de Jesus Cristo, né? Do Deus eterno, do Criador, né? Aqui é diferente. Nós falamos sobre a palavra. Agora, mas você é da igreja, é do ministério Unicristo. Claro, para você identificar. Como é que você vai encontrar o ministério Unicristo na internet? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que botar lá, pastor Marcelo Parreira, botar Marcelo Parreira, um ministério Unicristo. Se você não colocar, não vai achar. Eu quero aquele pessoal que fala sobre a palavra, só sobre a palavra, direitinho, né? E você não identifica, você tem que identificar. Nós em particular temos uma identificação. Meu nome é Ricardo, tem a pastora Luciana,
né? Tem a obreira Elizabeth, e assim cada um tem o seu nomezinho. E nós precisamos ter uma identificação para que você possa, inclusive, nos achar na internet, tá certo? Então, vamos lá, agora vamos aqui, ó, no versículo 4, a explicação: não sejam como os seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhes disseram: assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem seus maus caminhos e abandonem suas práticas perversas. Então, aqui vem a explicação desse trecho do 5 também, né? Onde estão agora os seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Então vamos lá. Antes do exílio, os antigos profetas haviam chamado Judá e Israel ao arrependimento. Zacarias reflete de modo específico a influência profética de Jeremias e Ezequiel. Antepassados que não quiseram ouvir. Os habitantes de Israel. Isso tudo está em 2 Reis 17, no capítulo 17, versículo 13 a 14. E de Judá, no 2 Crônicas, no capítulo 36, 15 e 16. Foram levados para o exílio porque se recusaram obstinadamente a dar ouvidos à palavra do Senhor, a não dar ouvidos à palavra do Senhor, né? Então você veja, tudo tem consequência. Assim, não é que Deus lá falou: vou pegar lá uma pessoa lá e para maltratar cicrano. Não. Como é que Jesus fazia? Jesus ia dar a palavra dele. Quando ele falava, ele ia levar a palavra do Evangelho. Ele falava, ele começava a discursar, a falar, e é claro, evidente, assim como tiveram muitos que falaram: eu não vou ouvir Jesus não quero ouvir Jesus. Como é que Jesus instruiu os seus apóstolos? Vai lá, os seus 12 apóstolos, vai lá, prega a sua mensagem, vai em cada cidade, não leve bolsa, não leve roupa, não leve nada, e chegue, fale que vai estar pregando a paz, né? Diga paz convosco. Se a pessoa aceitar você e escutar a tua palavra, muito bem. Se ela não escutar, ela está por ela. É assim. Nós, né, temos a tendência como pais, muitas vezes, querer proteger o tempo todo. Mas tem uma hora que não é você largar a mão do teu filho pequeno, desobediente. Não, você vai ter que orientá-lo. Mas se ele é obstinado na desobediência até a vida adulta, não lhe obedece, não lhe honra, não atende aos teus ensinamentos, o que você faz? Chega uma hora que você vai ter que abrir mão dele. A vida é dele, né? Você deu a vida, mas a vida é dele. E ele é que tem que tender para lá ou para cá. Você faz de tudo para você formar um homem, né? Uma mulher, né? Funcional, que seja do bem. Não é do bem, se torna uma pessoa que não é do bem, o que você vai fazer? Você vai querer tomar o lugar dela? Não tem como, amigo. Porque você vive a sua vida e ele vive a dele. Então é a mesma coisa. Deus deu livre-arbítrio para isso, para você fazer uma escolha. E quando você faz a escolha, esse é o processo. Você voltou-se a Jesus, voltou a Deus, atende a palavra de Deus, você está bem. Se você não fizer isso, não atender aos ensinamentos da Bíblia, né? Vai lá nos livros de Provérbios, quantos conselhos tem de forma de vida que você tem, né? É todo ele o seu modo de vida, é a vida prática da coisa. E o que acontece? Ainda até semana passada, a pastora Luciana estava falando sobre o livro de Tiago. É todo prática.
Não atendeu aquilo ali, você está no vinagre, meu amigo. É assim. Só para continuar aqui o capítulo 1, né? Parte do capítulo 1 até um determinado ponto. Então vamos lá. Aqui, ó. O que você vai fazer? Está aqui agora, ó. No versículo 1:6, né? Está assim. Mas tudo o que eu disse, ordenei por meio dos meus servos, os profetas, e aconteceu a seus antepassados. Por isso eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. E assim nós também temos que fazer. Deus não joga a palavra solta, né? Ele não faz coisa solta. Ele não promete para não cumprir, né? Ele prometeu lá no iniciozinho a salvação. Ele cumpriu, mandou Jesus. Por hoje nós vamos até o versículo 6. São pequenas palavras para você já pegar e retornar. Essa mensagem vai estar, né, aí gravada, você pegar, estudar, ver direitinho como é que era, refletir sobre o que eu estou falando, né? Ele falou daqui das obediências, é consequência da desobediência, né? Então aqui por último é o que ele fala, né? Que foi para repetir e confirmar, né? Mas tudo, aqui os 5 e 6. Onde estão agora os seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio dos meus servos, os profetas, isso é Deus falando, né? Aconteceu a seus antepassados. Por isso eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Nabucodonosor foi isso, né? O povo vinha desobedecendo. Quando viu, estava lá um invasor tomando todo o seu povo e levando para o cativeiro. É assim que a coisa funciona. Tudo que você faz tem consequências. Se você faz bem e atende a palavra de Deus, você vai ter boas consequências. Quem planta boa planta tem os seus frutos. Quem planta, né, coisas ruins vai ter também os frutos das coisas ruins. Isso é evidente, tá bom? Muito obrigado pela atenção.